Ministério do Louvor. Hoje o culto vai prolongar um pouquinho, porque temos ceia. E eu quero estar falando algo que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias. Amém? Lá nos Estados Unidos tem uma academia de cadetes, né? Academia de cadetes é uma academia militar. Quando as pessoas estão ali nessa academia, eles já saem de lá, esses jovens, né? Quando eles saem de lá, eles já saem para exercer altos cargos nessa academia. O nome dessa academia está lá em West Point. E essa academia ela tem um alto índice de pessoas qualificadas para estar ali. Não é qualquer pessoa que vai nessa academia militar lá nos Estados Unidos. E é interessante que geralmente as pessoas que saem formadas dali, elas já são preparadas para estarem liderando já saem como generais, já saem pessoas muito qualificadas ali para estar exercendo um alto cargo no exército americano ou qualquer outra área militar dos Estados Unidos. Só que é interessante que quando esse lugar ele começa a dar o start ali, o ano acadêmico deles, então começa ali aproximadamente 50 pessoas. 50 pessoas começam a ter esse estudo lá sobre academia, né? Coisas militares, envolvendo várias coisas. E no decorrer do tempo, aquelas já não são mais 50 pessoas, porque o critério para chegar ao ponto de terminar essa academia é muito alto. Não é qualquer coisa, a pessoa já sai dali e já vai direto para ser um general. Já sai direto para ser esses militares de alta patente. Só que o começo é uma coisa. No decorrer do tempo vai passando, as pessoas vão passando por testes, por provas. Quando chega lá no final, são poucos aqueles que ainda continuam nessa academia. E eu estava pensando sobre isso aí, porque o que é que impulsiona? O que é que nos impulsiona? O que é que impulsiona uma pessoa a entrar numa academia uma academia militar, né? Uma pessoa que quer algo, fazer alguma coisa na vida dela. O que é que impulsiona ela a passar durante tantos anos estudando algo da qual vai ser difícil para ela chegar no objetivo dela, mas ela ainda continua estudando? Eu achei muito interessante isso aí. Porque quando começa a academia é um número de 50 pessoas mais ou menos, mas quando termina é menos de 10. Mas esses menos de 10, quando eles terminam todo esse processo ali, quando eles chegam no lugar da qual eles pensaram que iriam chegar, da qual eles estiveram planejando a vida inteira deles chegar, quando eles chegam lá, os resultados são todos 100%, são os melhores generais, os melhores militares que tem nos Estados Unidos, passaram por isso aí. Eu falei, uau, que interessante isso aí. Nessa noite eu gostaria de falar o poder do desejo. O poder de um desejo. Nós temos que ter nas nossas vidas o desejo para realizar alguma coisa. Se eu vivo aqui sem desejo, se eu não tenho desejo de fazer nada, a diferença minha de uma alface plantada ali é quase a mesma coisa. Porque Deus ele coloca nas nossas vidas propósitos, amém? Deus ele coloca nas nossas vidas desejos e nós temos que ter esse entendimento. O Senhor colocou algo na minha vida, então eu vou ter que fazer as coisas conforme o Senhor colocou no meu coração. Conforme aquilo que o Senhor me deu orientação para fazer, eu vou fazer. Eu não posso de forma alguma, como aqueles cadetes que começaram lá na academia, durante as provas, que eram provas difíceis, não eram provas fáceis não. Eu não posso em qualquer situação, porque quando nós aceitamos ao Senhor, as dificuldades vêm. Vem ou não vem, irmãos? Vem ou não vem? Ou está todo mundo aqui, tá, né? A gente quando aceita o Senhor Jesus, as dificuldades vêm. Da mesma forma que bate o vento na casa que está edificada sobre a areia, o vento também bate na mesma casa que está edificada sobre a rocha. E ali está falando de momento de dificuldade, momento de tribulação. Mas dentro de mim eu tenho um foco, eu tenho um desejo ardente dentro do meu coração. Eu vou suportar o vento, vou suportar a onda, vou suportar o que acontecer. Por quê? Porque eu tenho um propósito na minha vida. O que eu achei muito interessante nessa pesquisa desses cadetes
que quando chega ao final, os militares, eles têm ali, os americanos gostam de fazer pesquisa, né? Em todo segmento americano, cultural, eles fazem pesquisa. Aí eles foram fazer pesquisa naqueles 10 que passaram, eu estou falando 10, né? Esse é um número bem pequeno, de 50, 60 pessoas, sobrou somente 10. E ali eles foram fazer entrevista, o que é que fez você chegar até o final? E aí eles foram ver o histórico de cada um, né? Cada um desses soldados que chegaram até o final, que estão aptos a exercer um alto cargo no exército militar, no exército americano. Então, qual que foi o que mais prevaleceu na vida dessas pessoas? É isso que eu quero falar nessa noite. Prevaleceu na vida deles não foi talento. O que prevaleceu na vida deles não foi algum dom que Deus deu para eles. Imagina ali, o cara ele é cadete, né? O cara está ali se estudando para ser um general durante um período de tempo da vida dele, mas ele tem uma habilidade de consertar alguma coisa. Essa habilidade que Deus deu para ele, ou ele conseguiu através de estudo alguma coisa, isso aí não vai ser a assinatura, não vai ser o álibi, não vai ser aquilo que vai fazer com que ele chegue ao final. Algo tem que ter direcionamento na vida dele para que ele chegue ao final. E todos falaram: olha, eu cheguei ao final, não foi porque meu pai é rico. Eu cheguei ao final, não foi porque eu tenho algum dom de consertar alguma coisa. Eu cheguei ao final, não foi porque eu sou mais bonito, ou sou mais feio, porque eu tenho dinheiro na conta. O que fez eu chegar até o final foi uma só coisa, que se chama determinação. Por isso que é importante nós termos esse entendimento nessa noite. Nessa noite nós temos que ter esse entendimento, que determinação, desejo, tem que estar alinhado com aquilo que Deus deu para mim e para você. Veja bem, quando nós saímos do Brasil há 20 anos atrás, eu saí debaixo de um propósito para estar aqui nessa noite. O propósito ainda não se realizou, está se realizando. Mas o meu objetivo, eu creio que quando isso acontecer, eu já posso levantar a mão para o céu e falar: Senhor, pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua glória já. O meu desejo, queridos, é estar diante de uma igreja 100% japonesa. O meu desejo é estar pregando, nem que seja, não precisa nem ser eu, mas que nós possamos estar na frente de igrejas com um público totalmente japonês. É um objetivo que Deus deu para a minha vida. É um objetivo, é um trajeto que Deus deu para a minha vida. É o desejo, é esse tipo de desejo que me move. Da mesma forma que aqueles cadetes, eles tinham o desejo de um dia serem generais, e eles não pararam por nada, eu tenho esse desejo. E esse desejo me impulsiona de um dia estar na frente de uma igreja totalmente japonesa. Como é que nós vamos fazer isso? Através de vocês. Através de nós. Nós vamos ser o alicerce que nós vamos ensinar o povo japonês. Você, através da sua vida, você vai trazer um japonês. E através desse japonês que você conseguir trazer, ele vai multiplicar e vai crescer. Mas Deus, ele conta comigo e conta com você também. O meu desejo do meu coração é esse. E eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gostaria de ler então um texto de um personagem que ele foi muito sugoi nessa questão de seguir em frente e não desistir jamais. É um personagem que ele é pouco falado na Bíblia. Eu creio que só tem 2 versículos que falam dele na Bíblia, que está lá em 1 Crônicas, capítulo de número 4, verso de número 9. 1 Crônicas 4, 9. Amém. É muito difícil vocês verem pessoas falando da história desse rapaz aqui. É muito interessante porque no livro de 1 Crônicas, a partir do versículo de número 1, o escritor vai começar a falar de genealogia. Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, até que chega no versículo de número 9. É muito interessante. Versículo 1 ao versículo 8 é só fulano, que gerou citando, tal. Mas chega no versículo de número 9, há uma diferença. No versículo de número 9 diz assim: e foi Jabez, eu falo Jabez, né? E foi Jabez, mais ilustre que os seus irmãos, e a sua mãe lhe chamou o seu nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Aleluia. Esse personagem, o nome dele não era um nome gostoso de ser pronunciado.
Não sei se vocês sabem, quando nascia uma criança em Israel, ela carregava, o nome dela simbolizava aquilo que acontecia no nascimento dela. Vocês lembram que há tempos atrás eu falei sobre a glória de Deus, que tem o nome de Kabod. Glória, no antigo, né, em hebraico, Kabod significa glória. Agora quando fala Ikabod é quando perdeu a glória. E nasceu um personagem, né, os filhos de Eli, eles levam a Arca da Aliança para uma batalha, e eles perdem a Arca da Aliança. Um dos filhos de Eli, que tinha a esposa grávida, na hora que chegou a notícia que eles tinham morrido numa batalha, a Arca da Aliança foi levada, e quando a esposa de um dos filhos de Levi escuta aquilo ali, ela gera um filho na hora. Ela estava grávida, o filho nasce na hora, e o simbolismo do filho dela foi Ikabod, nasceu. O que significa Ikabod? Porque a Arca da Aliança foi levada embora, a glória do Senhor foi levada embora. Jabez tem o mesmo significado. Jabez era um jovem que quando ele nasceu, o texto diz, a mãe dele falando, o nome dele será Jabez, porque com muita dificuldade eu tive esse pai. Eu imagino que Jabez, ele não tinha um círculo de amigos. Eu imagino que Jabez, ele não tinha facilidade de se relacionar com ninguém, porque ninguém quer chegar perto de alguém que traz dificuldade para outros. Ninguém queria chegar perto de Ikabod, porque o nome dele Ikabod significava a glória do Senhor já foi embora. Então eu imagino esses personagens, Jabez e Ikabod. Jabez era uma pessoa que trazia um peso negativo na vida dele. Imagina você tem o nome desse, esse aqui, né? O nome desse aqui é que ele me deu trabalho na dor, na geração do parto lá. Porquanto que com dores eu dei a luz. Aí está resumido tudo em Jabez. Mas imagina você tem o nome desse aqui. Será que você teria facilidade de arrumar amigos? Será que você teria facilidade de arrumar serviço? Você chega lá com o seu currículo, né? Põe um currículo bonito lá, mas no final põe o seu nome Jabez. Será que a pessoa que estava te entrevistando iria te contratar? Naquele tempo não iria ter contrato para essa pessoa. Essa pessoa iria ser uma pessoa que iria viver totalmente sozinha, separada da sociedade, porque ninguém queria estar perto de uma pessoa negativa. Suponha. Faz sentido ou não faz? Para mim faz sentido. Faz sentido. A pessoa é negativa, a mãe dele já falou que essa pessoa é uma pessoa negativa, já nasceu dando problema. Não quero perto de mim. É bem assim. Vamos orar por ele, orar por ela, que Jesus faça algo poderoso na vida dele, na vida dela, mas perto de mim não quero, porque é uma pessoa negativa. Se é uma pessoa negativa, não quero perto de mim. Eu quero ficar perto de pessoas positivas, pessoas que me levem para mais perto de Deus. Jabez não. Jabez, o significado dele era esse. Porém, Jabez, ele faz algo surpreendente. Você vai ver somente Jabez, esse nome escrito somente no versículo 9 ao versículo 10. Eu creio que a vida dele não foi fácil. Eu creio que até para namorar ele talvez tivesse ali uma dificuldade. Até para constituir uma família, eu creio que Jabez teve dificuldade. Eu não imagino Jabez namorando nenhuma moça, porque nenhuma moça queria falar, se ele deu trabalho para a mãe dele, imagina para mim como que não vai dar, então eu não quero namorar com ele. Então imagina Jabez tendo dificuldade em várias situações, né? Ele não conseguia trabalho, imagino eu, porque ninguém iria querer contratar uma pessoa que daria problemas. Ele não teria amizades, porque ninguém quer andar com uma pessoa negativa. Ele não iria constituir família, porque nenhuma moça iria querer ficar perto de uma pessoa que já deu trabalho desde o nascimento para a mãe. Se ele deu problema para a mãe dele desde o nascimento, ai de mim. Então eu imagino que Jabez, ele foi um personagem que ficou meio que excluído da sociedade. Amém? Faz lógica isso? Para ter um nome desse, parece que faz lógica. Porém, eu imagino Jabez no meio daqueles cadetes ali, da qual eu falei, trazendo para os dias de hoje, né? Eu imagino, quando eu vi aquela história dos cadetes dos Estados Unidos, lá da região de West Point, eu imagino que, assim, na hora que eu vi essa pesquisa, né? Eu falei, caramba, Jabez poderia bem ter sido um desses soldados aí. Porque Jabez, ele traçou um objetivo na vida dele, aleluia.
Jabez, ele traçou um objetivo na vida dele. Ele falou: olha, a minha mãe colocou o meu nome de Jabez, mas isso não vai ser empecilho para me chegar aonde eu quero chegar. Aleluia. Está fazendo sentido para você? Jabez olhou para a vida dele, para a situação dele: ninguém me quer, eu não tenho amigos por causa do meu nome, eu não tenho família, eu não constituo família, eu não tenho serviço, eu não tenho nada por causa de um nome, do nome que minha mãe me deu, que é um nome negativo, e ninguém quer se aproximar de mim. Mas eu imagino que Jabez, ele falou: não vai ser o meu nome que vai me parar, eu vou seguir em frente. Aleluia. E Jabez, ele determinou algo na vida dele: eu quero que o Senhor me abençoe. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer coisas grandiosas para o Senhor. Olha só que interessante. Jabez, então, ele não se conforma com o nome que ele tinha. E Jabez, ele faz uma oração curtinha. É uma das orações mais curtas que tem na Bíblia. Verso de número 10, Eric. Vamos ler isso aqui. Porque Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: olha só a oração de Jabez. Ele já não estava conformado com o nome que ele carregava, mas ele tomou uma decisão sugoi na vida dele. Ele falou: eu tenho um desejo no meu coração e eu vou seguir o desejo do meu coração. Mas antes de ele falar o desejo do coração dele, ele fez uma oração a Deus. E a oração de Jabez é: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, ele está falando das minhas terras, né? Se ampliares as minhas terras, e a tua mão for comigo, e fizeres de que do mal eu não seja afligido, e Deus o concedeu o que lhe tinha pedido. Então ele fez uma oração ali a Deus, pedindo proteção a Deus, falando: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou chegar no meu objetivo. Eu não estou nem aí com o meu nome, não estou nem aí que ninguém quer chegar perto de mim, não estou nem aí se eu não consigo trabalho, mas se o Senhor me abençoar, se a tua mão for comigo, Deus, aí ele fala ali, né, que se ele for livre de toda seta do inimigo, de toda aflição do mal, o texto diz que Deus ouviu a oração de Jabez. Aleluia. Vamos ver o 11. Se no 11 tem alguma coisa, já não tem mais, é só o 10 mesmo. Aí você vê, no 11 já muda a história, no 11 já para de falar de Jabez. Mas no versículo 9 e o versículo 10 são os únicos dois versículos que falam de Jabez. Então você vê que Deus ouviu a oração de um homem que tinha uma vida totalmente meio que afastada da sociedade, porque ele nasceu com algo na vida dele que impedia ele de crescer. Ele nasceu com um nome da qual as pessoas não queriam ficar perto dele, porque aquele nome associava a ele a coisa negativa. Faz lógica para mim, eu não ia querer ficar perto de uma pessoa que tem um nome, né, algo negativo. Mas Jabez, ele tomou uma decisão. Ele falou: eu tenho um desejo, Senhor, no meu coração. E o desejo no meu coração vai que se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer coisas na minha vida, eu vou ser sugoi diante de Ti. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho, não tenho certeza, porque o texto de número 9 diz assim: foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Aleluia. Por que Jabez ele foi mais ilustre? O texto já começa dizendo que ele era, no meio de vários nomes, ele foi e mais ilustre dos irmãos dele. Por quê? Porque ele tomou uma decisão. Ele desejou algo no seu coração, e esse negócio que ele desejou no coração dele precisava que Deus o ouvisse, precisava que Deus o abençoasse, que Deus o livrasse do mal, que a mão do Senhor fosse com ele. Se a mão do Senhor fosse com ele, ele iria ser uma pessoa sugoi. E isso acontece conosco. Na vida de Jabez, o que eu vejo na vida de Jabez é um homem que ele é movido por um desejo. Aleluia. Quantos de nós temos desejos aqui nessa noite? Se eu viesse a fazer uma pergunta: você tem desejo? Qual é o maior desejo que você tem na sua vida hoje? Será que se você fizer essa simples oração que Jabez fez, você pode estar correndo o risco de Deus ouvir essa oração? E se Deus ouvir essa oração, volta lá no 10, Eric. O que acontece quando Deus ouve? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido.
Qual é aquilo que você mais tem desejado? Será que você tem o seu nome? Será que em você há algo tão negativo que ninguém quer chegar perto de você? Jabez tinha, mas ele não parou por causa disso. Ele teve um desejo de continuar. E isso é o poder do desejo na vida de uma pessoa que sabe o que quer. Você sabe o que você quer da sua vida? Você sabe o que você quer da sua vida? Ou você ainda não sabe de nada que você quer da sua vida? Nós temos que ter um foco. Nós temos que ter um objetivo. Um desejo tem que arder no meu coração e no seu coração. Se eu não tiver um desejo, por que eu estou vivendo? Eu tenho que ter um objetivo. Jabez ele teve um desejo ardendo no coração dele. E o desejo do coração dele foi que impulsionou ele a tomar uma atitude diferente dos irmãos. Porque se Jabez ele não tivesse tomado essa atitude de invocar a Deus, o texto seria assim: Jabez, e nasceu Jabez, que Jabez gerou fulano de tal, e fulano de tal. Ele iria ser somente mais um entre os irmãos dele. Iria ser somente mais um na tribo dele. Mas pelo fato de ele ter sido movido por um desejo, porque algo impulsionou ele a fazer algo, eu não concordo viver nessa situação, eu vou tomar uma atitude diferente, fez com que ele invocasse o Senhor. E quando ele invocou o Senhor, ele fez essa oração: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e se a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, eu vou ser uma pessoa sugoi, Jesus. Qual é o teu desejo? Você tem um desejo na sua vida? Qual é o teu maior? O que é aquilo que te move? Será que aquilo que te move é a mesma coisa que fez aquilo que te impulsiona? É a mesma coisa que impulsionou Jabez? Jabez ele não olhou para a situação dele, ele ficou inconformado com a situação dele. Não vai ser o meu nome, não vai ser isso que colocaram em mim que vai me fazer parar. Porque eu tenho um desejo no meu coração. E esse desejo eu vou seguir ele. Se esse desejo aqui for da vontade do Senhor e vier a acontecer, eu vou ser sugoi na tua presença, Senhor. E o texto diz que ele foi o quê? Diferenciado dos seus irmãos. Uau, sugoi, eu imagino. Para mim eu vejo sugoi essa história de Jabez. E como nós temos culto de sábado, da qual a gente compartilha na célula, né? A gente faz o culto e põe ali alguns pontinhos para a gente vir e compartilhar na célula. Amém? Sexta-feira que vem, então, eu vou estar falando agora 5 pontinhos rapidinho, de uma pessoa que tem um desejo, um desejo que impulsiona essa pessoa. 5 pontinhos de uma pessoa que ela é movida por um desejo, o poder de um desejo na vida de uma pessoa. Primeiro ponto, aleluia. Primeiro ponto na vida de uma pessoa, que ela tem um desejo de fazer algo para Deus. Você vê na história de Jabez como que começou a mudança na vida de Jabez. A mudança na vida de Jabez começou com uma oração. Aleluia. Se eu tenho um desejo no meu coração, esse desejo ele só vai ser ouvido se partir de mim através de uma oração. Ou seja, o primeiro ponto, a oração é essencial na vida de uma pessoa que é movida por desejo. Uma pessoa que é movida por desejo, ela não vai conseguir nada se ela não colocar esse desejo primeiramente diante de Deus. Esse desejo tem que partir através de uma oração. Aleluia. Aqui antigamente, né? Aqui eu pensava que era uma igreja abandonada antigamente. Eu vinha ali, vinha da casa do mitio da Paty ali, eles moram ali. E sempre que eu passava aqui, eu via esse lugar aqui, eu pensava que era filipino que estava aqui, né? Porque eu via escrito tudo em inglês, né? Eu imaginava, deve ser filipina essa igreja aí. E pela situação parece que está abandonada. Então sempre que eu passava, eu levantava a mão e falava: Senhor, abre, nos dá esse lugar. Sempre que eu passei aqui durante muitos anos, Senhor, nos dá esse lugar. Senhor, se estiver abandonado, nos dá esse lugar que nós vamos tratar, nós vamos cuidar desse lugar e vai ser uma bênção. Olha onde que nós estamos hoje. Através de uma oração. Uma oração tem o poder de fazer com que nós possamos vivenciar coisas impressionantes na nossa vida. Oração tem que ser algo da qual a gente tem que ter
entendimento. Se não começar de uma oração, não tem como você alcançar o seu desejo. Qual é o desejo que você tem no seu coração? Qual o seu maior desejo? Se não partir de uma oração, primeiramente, isso não vai acontecer. Aonde é que eu vejo outro texto para que alinhe com isso aqui? 1 Samuel 1 Samuel, capítulo número 1, verso de número 15, Érica. Veja só, uma pessoa que ela tinha um desejo no coração dela. É a história de uma mulher chamada Ana. Essa mulher, ela tinha um desejo na vida dela. Quantos aqui lembram o desejo dela? Qual que era o desejo de Ana? Ana, ela tinha um probleminha da qual ela não podia gerar. Ana era uma mulher infrutífera. Ela não poderia gerar. E naquele tempo, o marido poderia ter mais de uma esposa. E naquele tempo, o marido de Ana tinha uma outra esposa também, chamada como Penina. O nome do marido de Ana era Eucana. Eucana, então, ele tinha duas esposas. Uma chamava Penina, que tinha muitos filhos. Mas Ana, ela era infrutífera. Qual que era o desejo de Ana? Ter filhos. O desejo de Ana fez com que ela tomasse decisão. É muito sugoi a história de Ana. Porque uma vez por ano ele subia ao templo para fazer o quê? Orações. Subia ao templo para festejar, subia ao templo para celebrar o Senhor. E durante muitos anos na vida de Ana, ela subia e eu tenho certeza que ela fazia somente uma oração. Aleluia. Senhor, dai-me filhos. Aleluia. O desejo tem que arder no nosso coração como ardia no coração de Ana. Vamos ver a história? Porém, Ana respondeu. Deixa eu trazer para nós aqui, antes de ler. Então, Ana sempre subia nesse local, no templo, para poder fazer oração. E a Bíblia fala que Penina ficava perturbando ela, né? Porque Penina tinha bastante filho e ela não tinha nenhum. Então ela fazia chacota com Ana, fazia piada com Ana. Olha, você é uma árvore seca, você não produz nada. Eu e meu marido que somos felizes, você não é nem esposa porque você não tem filho. E assim ia. E era uma disputa das duas. E ali a Penina sempre jogava ali, né? Cutucava a Ana ali. E eu creio que Ana chegou um tempo de passar por muito momento de tristeza. E o desejo dela era que ela sempre queria ter filhos. E constantemente eu imagino que Ana, quando subia nesse local, ela sempre fazia uma oração. E a oração de Ana era sempre: Senhor, me dai filhos. Ela partiu por onde então esse desejo de Ana de ser respondido? Ana tinha um desejo ou não tinha? Tinha, não tinha, queridos? Ana já poderia falar alguma coisa e falar: não, o Senhor vai me abençoar, e acabou. Não, ela partiu de uma oração. A oração, para o desejo acontecer na sua vida, na minha vida, tem que partir de uma oração. Vamos ver a oração de Ana. Ana chegou um dia e ela chegou lá em cima e ela fez uma oração diferente de todas as orações que ela já fez antes. Ela sempre pediu: Senhor, me dai-me filhos. Mas aqui ela está numa situação diferente agora. Por que Deus atentou mais para essa oração de Ana do que outras orações? Olha só que interessante. Porém, Ana respondeu, né? Ela começou ali a clamar ao Senhor. Começou a clamar ao Senhor. O sacerdote Eli, ela viu que Ana não falava, ela só ficava mexendo a boca, né? Só ficava mexendo a boca de longe. E ali o sacerdote, o que o sacerdote imaginou que estava acontecendo na vida de Ana? Ele falou: ela está bêbada. Veio para o culto bêbada. Veio, está bêbada. Então o Eli chega para ela e diz: olha, mulher, te aparta desse vinho, não vem mais para o templo bêbada. Quer beber? Bebe lá, depois que você sarar, você vem. Então Ana, quando escutou aquela reclamação do sacerdote, o que ela respondeu? O texto diz assim: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. A oração dela era para que ela tivesse um filho. E a oração de Ana, não sei se está no 16, vamos ver aí, Érica. Isso.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Verso 17, vamos ver. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. Aleluia. Veja bem, ela tinha um desejo na vida dela. O desejo impulsionou ela, mas antes dela chegar e realizar o desejo na vida dela, ela pediu o quê? Através de uma oração. O sacerdote pensou que ela estava embriagada. Ela falou: não, isso aqui é porque eu estou muito triste por dentro, eu estou atribulada no meu espírito, eu estou amargurada, eu tenho me derramado na presença do Senhor. E o sacerdote entendeu, então o sacerdote lançou uma bênção sobre a vida dela. Verso de número 18, vamos ver o que acontece. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais de tristeza. Aleluia. Por quê? Porque ela entendia que a oração dela tinha alcançado o Senhor. A oração que ela fez a Deus foi: Senhor, eu sempre tenho subido uma vez por ano aqui, e eu sempre tenho te pedido um filho, mas Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou trazer ele aqui até o templo, e ele já não será mais meu, mas será teu servo, terá teu filho, ele vai crescer aqui junto com o sacerdote ali. Deus ouviu a oração de Ana, sim ou não? Quem que foi o filho de Ana? Quem que foi o filho de Ana? O filho de Ana foi um dos maiores homens de Deus. O filho de Ana foi o homem que ungiu o primeiro rei de Israel. O filho de Ana foi o homem que ungiu um rapaz chamado Davi. Aleluia. Já parou se Ana não tivesse feito uma oração? Já parou para você pensar que talvez esse desejo que você tanto almeja, se não partir de uma oração real, de um coração sincero com o Senhor, isso pode vir a não acontecer? Mas se partir do teu coração como partiu de Ana, Ana estava orando com o coração quebrado, a alma batida, triste, mas ela não deixou de orar. Ela clamou ao Senhor, porque a oração é essencial na vida de uma pessoa que tem um desejo que arde no teu coração. Se ela não tivesse orado, não iria ter nascido Samuel. Se não houvesse Samuel, não teria havido Saul, não teria havido, sabe quem? Davi. O que é que tem te impedido de fazer uma oração para que Deus possa realizar o teu desejo? Aleluia. Saiba que nessa noite, da mesma forma que Ana fez aquela oração ali, da mesma forma que Jabez fez a oração ali, aconteceu algo tremendo na vida dele. Pode vir a acontecer na sua vida. Você crê nisso? Você crê que pode acontecer algo grandioso na sua vida se você colocar diante de Deus esse desejo que você tanto tem na sua vida? Mas tem que partir primeiramente de uma oração sincera, como Jabez fez. Se o Senhor me abençoar, se a tua mão for comigo, se o Senhor me livrar de toda a cilada do inimigo, eu vou ser suor da tua presença. A oração de Ana: se o Senhor me abençoar com um filho, eu vou trazer esse filho aqui e ele vai crescer no tempo. O teu desejo pode estar mais perto de você do que você imagina. O desejo que você mais quer realizar pode estar muito mais, porque para Deus não tem impossível. Não tem impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. Para nós pode ter, isso é impossível. Para nós pode ser. A nossa visão é limitada, mas para Deus tudo é possível. Basta somente começarmos através de uma oração. Amém? Outro ponto que eu gostaria de ver aqui, então, a gente viu o poder do desejo na vida de uma pessoa. Primeiro ponto, ela tem que estar sendo motivada sem uma oração, isso não vem acontecer. A oração, ela é essencial na vida de uma pessoa. Outro ponto na vida de uma pessoa que tem um desejo na vida dela. Outro ponto bem essencial que eu vejo na vida de todos os personagens bíblicos e nas nossas vidas também, para que nós possamos ter um desejo realizado na nossa vida. Isso parte também de uma necessidade. Aleluia. Qual que era a necessidade de Jabez? Jabez tinha um nome terrível. Jabez, o nome dele significava: com dores eu dei a luz.
Ana, ela tinha uma necessidade. A necessidade de Jabez era estar socializado com a sua família, ser bem quisto ali, ser bem-vindo em qualquer lugar que ele fosse. Então ele tinha uma necessidade. Eu tenho que mudar essa situação. Qual que era a necessidade de Ana? A necessidade de Ana era: eu preciso ter um filho. Porque naquele tempo era maldição, a mulher naquele tempo era mal vista não ter gerado um filho na idade de que Ana já tinha. Então Ana ela foi movida por uma necessidade. Nós também fomos uma vez movidos por uma necessidade. É impossível chegar a Deus se não tivermos uma necessidade nas nossas vidas. A não ser que você seja uma pessoa que está com todas as áreas da sua vida bem resolvidas. Se não tiver, nós estamos chegando a Deus por causa de quê? De uma necessidade. Vocês lembram, esses dias atrás eu falei daquela multidão que acompanhava Jesus? E Jesus ali, ele multiplica o pão. Aquele povo estava acompanhando Jesus por causa de uma necessidade. Eles estavam com o quê? Com fome. Jesus dispensou eles. Jesus falou: vocês estão aqui só por interesse, vai tudo embora. Jesus, ele fez eles sentarem e deu comida para eles. E através daquela necessidade deles, eles puderam vivenciar um milagre na vida deles. Talvez a necessidade que te trouxe aqui nessa noite pode ser algo que pode te impulsionar para um desejo grandioso acontecer na sua vida. Você crê nisso? Oh, yeah. Você crê que esse desejo, essa necessidade que você tem na sua vida, pode ser algo que está te impulsionando a ter feito você sair da sua casa, vindo até aqui e ter tirado um tempinho para ouvir isso que eu estou falando? Saiba que isso pode ser uma necessidade que vai te impulsionar a Deus fazer algo na sua vida. Aleluia! Como eu acho isso boa a palavra. Onde a gente pode ver isso aqui? Marcos, capítulo número 24, a gente vai ver também um personagem. Marcos, capítulo número 24, uma personagem. Hoje está o dia das mulheres, né? A gente viu Ana, a gente vai ver uma outra personagem que veio até Jesus também, através de uma necessidade. Marcos, capítulo de número 6, né? Eu falei Marcos 6, 24. Aleluia. Marcos, capítulo número 6. Errei, será? 6, 24, sei? Vê o próximo, Henrique. Acho que eu errei então aqui. Mas vai falar a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. Vê se é Mateus, vai ver, eu errei. Mas vocês lembram da história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Ela foi movida por uma necessidade, não era isso? Ela ouviu Jesus se aproximando, ela viu que Jesus estava passando perto dela, e ela tinha uma enfermidade já há muitos anos. Aquela enfermidade que estava sobre a vida dela fez com que ela tomasse uma decisão. Ela tinha uma necessidade na vida dela, sim ou não tinha? Ela tinha uma necessidade, ela precisava ser curada. Muitos anos com o mesmo problema, muitos anos que ela fluía sangue dela. Eu creio que ela era uma pessoa rica, uma pessoa que podia até ser uma pessoa que tinha bens, e ela pode gastar todos os bens dela na medicina daquele tempo. Ela nunca se sarou. Eu imagino o rosto dela meio já com olheira, já desfigurado, porque era constantemente o sangue não cessava de passar. Então na vida daquela mulher, é o 24? Da vida daquela mulher lá, ela foi movida por uma necessidade. Vamos ver então. E foi com ele, o seguia uma grande multidão que o apertava. E uma certa mulher, que já havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha. Então a gente dá para ver que ela tinha condições financeiras, né? Nada se aproveitando isso, antes indo cada vez pior. Verso número 27. Então ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e o tocou na sua veste. Aleluia. Então veja bem, uma necessidade também pode fazer com que nós possamos também, uma necessidade pode nos impulsionar a que o desejo venha se realizar na minha e na sua vida. A gente viu agora que parte de uma oração é essencial, mas agora nós estamos vendo que uma necessidade pode fazer com que te impulsione para fazer o desejo acontecer na sua vida. O desejo dessa mulher, qual que era? O desejo dessa mulher era ser curada. Quantos anos? 13? 12? 13?
Quantos anos sangrando? Então o desejo dela era ser curada. Ela não perde a oportunidade. Quando ela escuta falar que Jesus está passando perto dela, ela é gerada por um desejo tão forte. O desejo do poder para fazer uma mudança na vida dela é tão forte que ela começa a pensar: se eu somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curado. Que isso foi. Então uma necessidade pode nos impulsionar. Uma necessidade pode nos impulsionar a vir a estar acontecendo um desejo que você tem buscado na sua vida. Da mesma forma que essa mulher tinha buscado um desejo na vida dela. O desejo dessa mulher era ser curada. Qual tem sido o seu desejo? Aleluia. Será que se somente na hora que o pastor chamar para vir aqui na frente, vai ser necessário? Será que você tem fé igual a fé dessa mulher? Na hora que as luzes forem desligadas, o ministério do louvor começar a cantar no louvor, será que você vai ter a mesma fé, movido por uma necessidade, como essa mulher teve, de vir aqui na frente e receber uma oração? E talvez através dessa uma oração você resolver um problema que já está há muitos anos na sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Você crê que se você tiver fé como essa mulher teve, como ela falou, eu não vou nem bater de frente, eu vou vir por trás e vou somente tocar na orla do vestido dele. E na hora que eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curado. Será que isso pode te impulsionar? Essa necessidade que você veio aqui hoje. Aleluia. A necessidade com que te fez você sair da sua casa. Está me ouvindo agora, e essa necessidade, tá? Deus está falando coisas profundas diante de ti agora, no teu coração, dentro de você. Se essa necessidade te impulsionou a chegar aqui, talvez seja porque Deus quer te curar, talvez seja porque Deus quer realizar um desejo que você sempre procurou, como realizou na vida dessa mulher. Você crê dessa forma? Aleluia. Ouvindo então, os desejos profundos geralmente nascem de uma grande necessidade. As emoções criam uma urgência de compromisso que sustenta uma oração constante. Uma necessidade ardente nos impulsiona a buscarmos a Deus para ter esses desejos que nós almejamos realizados para a nossa vida. Amém? Então a gente viu então que uma oração é essencial. Nós vimos que uma necessidade também nos ajuda a fazer com que o desejo venha acontecer na nossa vida. Mas tem mais um ponto, são 5, o terceiro ponto agora. Nesse processo, existe algo chamado silêncio de Deus. Eita, agora, esse é o mais difícil. Silêncio de Deus. Será que Ana passou por momentos de silêncio de Deus? Será que essa mulher que tinha um fluxo de sangue durante anos, será que ela passou um período de silêncio de Deus na vida dela? Por que Deus silencia quando eu estou na prova? Deus não sabia que essa mulher queria curar o problema dela? Deus não sabia que Jabez, ele era uma pessoa que ninguém queria chegar perto dele? Por que Deus ficou quieto na vida de Jabez, na vida de Ana e na vida dessa mulher? Para que isso viesse a amadurecer o que na vida deles? Um desejo. Um desejo. O silêncio de Deus na vida de Ana foi: eu vou ficar quieto para ver até onde que ela vai. Eu vou ficar quieto para ver até onde vai o desejo dela em me pedir um filho. O silêncio de Deus na vida de Jabez foi: eu vou ficar quieto até ver aonde ele vai, para que eu venha abençoá-lo, para que eu venha fazer coisas grandes na vida dele. Na vida dessa mulher, o texto diz que ela gastou muita coisa com o médico. E cada vez que ela gastava o dinheiro dela com o médico, o que é que acontecia? Cada vez piorava mais. Então, todo esse processo, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está nos observando. Você já foi na escola, né? Como eu fui já há muito tempo. Na hora que o professor está quieto, ele vai falando as respostas das questões, no dia de teste. Hoje prova, né? Hoje então vai ser o dia de prova. No dia de prova, o professor ele fica falando: resposta da número 3 é isso, é isso, é isso. O professor ele não fala. Deus também ele não fala desses momentos. Porque Deus ele espera que amadureça o desejo.
Quando Deus está em silêncio, Deus está de olho até onde nós vamos com o nosso desejo. Até onde Ele vai, até onde ela vai. Se ela tem realmente o desejo disso na vida dela, Deus Ele fica em silêncio para ver até onde nós vamos. Vocês lembram que eu comecei falando dos cadetes lá da escola americana? Geralmente começa 50 cadetes ou mais. Mas quando conclui toda a etapa, quando conclui todo o processo, é de 10 para menos de 10. O que é que acontece com aqueles que não... o que aconteceu com aquelas outras pessoas que desistiram? Eles não tiveram maturidade no desejo deles. Olha, pensando bem, acho que eu não quero ser um general do exército americano. Pensando bem, acho que eu não nasci para isso. E Deus vem e faz a mesma coisa nas nossas vidas. Muitas das vezes você tem um desejo grande no teu coração e Deus está em silêncio, somente para ver até onde você vai. Aleluia. Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida nessa noite. Eu tenho certeza que Deus está falando conosco nessa noite. E eu tenho certeza que através da vida de Jabez, através da vida desses personagens que nós estamos vendo aqui, Deus Ele quer realizar a mesma coisa na sua vida. Você crê nisso? Da mesma forma que Ele mudou a vida de Ana, mudou a vida dessa mulher que tinha um fluxo de sangue, mudou a vida de Jabez, eu tenho certeza que Ele quer mudar nossas vidas, se nós temos um desejo também. Finalizando já indo para o quarto e quinto ponto. Então isso aí vai gerando em nós, né, uma maturidade, o nosso caráter vai sendo transformado quando Deus está em silêncio. O começo da jornada é de uma forma, mas quando Deus Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando dentro de nós. E quando Deus trabalha dentro de nós, é muito melhor do que quando é trabalhado de fora para dentro. Quando Deus está em silêncio, algo vai sendo movido dentro de nós, e isso vai gerar marcas profundas para o bem da nossa vida. Isso se chama maturidade. Amém? Então, continuando, outro ponto, fala que a determinação é a chave. A determinação daqueles cadetes lá no começo era essa. O que levou aqueles jovens até o final foi a determinação. Não foram os talentos que eles tinham, não foi o que eles possuíam, não era qualidades físicas ou era alguma coisa que eles tinham dado, mas o que fez com que aqueles cadetes chegassem até o final, pelo menos os que restaram, foi somente uma coisa chamada determinação. Determinação tem que ter na minha e na sua vida para um desejo acontecer. Determinação tem que ser algo profundo. Eu sou determinado e eu vou grudar nisso aqui até acontecer. Isso se chama determinação. Amém? Deixa eu continuar aqui. Jeremias capítulo número 33, verso de número 3. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está falando de quê? Ele está falando de um profeta que sabia o que ia acontecer com Jerusalém. E ele anunciava ali para o povo de Jerusalém: povo, clame ao Senhor. Porque se vocês clamarem ao Senhor, Ele vai responder vocês e anunciar coisas grandes e firmes que como vocês não sabem. Mas o povo estava o quê? O povo estava voltado para outra situação. O povo não queria nada com o Senhor. O povo não estava comprometido com o Senhor naquele tempo ali. Havia uma questão da qual o profeta Jeremias, ele estava dentro de Jerusalém, ele profetizava através do Senhor, e havia outros profetas que queriam somente agradar ao rei. E os outros profetas falavam: olha, esse homem aqui, ele não está falando nada de Deus não. Então ficava mais fácil ouvir os outros tipos de profecia daquelas que Jeremias falava. Jeremias falava: pessoal, nós temos que nos render para os babilônicos, porque acontecerá que quando nós nos rendermos, eles não vão nos matar. E o povo lá, os outros profetas falavam assim: não, se nós nos rendermos, eles vão nos matar. Ele não está profetizando por Deus de Israel. E aí ficava aquela briga dentro de Jerusalém, até o ponto que ele falou: olha pessoal, vocês têm que ter compromisso com o Senhor. Como é que eles iriam ter compromisso com o Senhor? Verso de número 3 diz assim: clama a mim. Ele estava falando para o povo, clame ao Senhor. Será que eu sou realmente falso profeta? Então clame ao Senhor. E acontecerá que quando vocês clamarem a Ele, o que vai acontecer? Ele vai responder coisas grandes e firmes da qual vocês não sabem. Para um desejo acontecer na minha vida, tem que ter persistência.
tem que ter determinação. E a determinação vai fazer com que nós chegamos até o final, amém? Eu tenho a determinação de ir para o céu. Quem mais tem? Meu Deus, poucos, amém. Então aqui, eu e o irmão Toshiro. Eu tenho a determinação de ir para o céu, amém? Aleluia, melhorou. Como é que eu vou chegar? Eu vou chegar através do sangue do Cordeiro que já pagou o preço por nós ali, né? Então a gente já está determinado, já através do sacrifício do Senhor, que Ele fez por nós. Então nós já estamos livres da condenação, livres da ira do Deus Altíssimo. Então nós só temos somente que estar ouvindo a palavra do Senhor e sendo transformados pela palavra. Mas para isso acontecer tem que ter o quê? Tem que ter compromisso com o Senhor. Tem que ter o quê? Determinação. Amém? Então o sucesso de um ministério, como na vida, é sustentado por determinação. Determinação ele é fruto, né, de um desejo também, gerado através de orações e de clamor também, como foi a situação de Jeremias. Então, talento por si só não resolve. O que precisa realmente ter é determinação. Último ponto, Ministério Louvor, se já puder vir. Último ponto, a gente viu 5. Amém? Vamos relembrar os 5. Primeiro ponto foi a oração é essencial. Segundo ponto, a necessidade impulsiona para o desejo. Terceiro ponto, o silêncio de Deus, que vai trazer o que para nós? Se eu tenho um desejo na minha vida, Deus está em silêncio, o que isso vai gerar em mim? Maturidade. Outro ponto foi determinação. Aqueles cadetes lá, eles chegaram até o final porque eles tinham uma determinação. E o quinto e o último ponto, que é o principal de todos esses. Aleluia. Quinto ponto é assim: sem um alinhamento com Deus, nada acontece. Se não for um alinhamento com Deus, nada acontece. Já imaginaram se o pedido de Jabez fosse fora do alinhamento com Deus? Será que Deus queria abençoar Jabez realmente? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele estava alinhado com Deus. Ele clamou a Deus. Ana estava alinhada com Deus? Sim ou não? Estava. O desejo dela era ter um filho. E o desejo dela era quando o filho nascesse, ela ia levar o filho para crescer lá dentro do templo. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue estava alinhada com Deus? Sim ou não? Estava alinhada. Estava alinhada porque ela foi movida por uma necessidade. Se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Estava alinhado com o quê? Alinhado com Deus. Então, quando nós estamos alinhados com Deus, o nosso desejo realiza. Aleluia. Quando nós estamos alinhados com Deus, o nosso desejo realiza. Aleluia. Vocês creem nisso? Amém. Se o meu desejo está alinhado com Deus, será que vai acontecer? Porque se não tiver alinhado com Deus, está alinhado com outra coisa. E não vai prosperar. Mas se o meu desejo estiver alinhado com o Senhor, as portas irão se abrir. Nós estamos vivendo o ano 2024, um ano de portas abertas. Um ano de que Deus nós temos nos alinhados com o Senhor. E para ter uma vida alinhada com o Senhor, é necessário mover colunas. É necessário ter transformação. É necessário passar por processo para estar alinhado com Deus. Porque não adianta eu não estar alinhado com Deus e fazer a oração de Jabez. Não adianta eu estar andando fora de um alinhamento com Deus e falar: Senhor, se o Senhor me abençoar, ampliar minha terra. Não adianta eu ter uma vida desalinhada com Deus e fazer a oração de Ana. Fazer a oração daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Se eu estou desalinhado com Deus, não vai acontecer. Mas se o desejo que você tem no seu coração estiver alinhado com Deus, pega isso aí, tenha certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Ainda que a gente nem esteja mais aqui, ainda que eu nem esteja mais aqui, mas eu tenho certeza que um dia nós vamos ter uma videira com um culto totalmente japonês. Por quê? Porque é um desejo que me move, e é um desejo que está alinhado com o Senhor. É um desejo que me tirou do Brasil há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e hoje estou aqui vendo os frutos. E isso só vai acontecer através desse alinhamento
que vai ser eu e você que vai fazer isso acontecer. Eu preciso de você para que isso venha acontecer. Mas se isso acontecer, precisamos andar alinhados com Deus. Se nós não estivermos alinhados com Deus, nada acontece. E o último versículo, Eric, João capítulo número 15, verso 7. João 15, 7 diz, olha, está ali ainda? Ah, tá. João de número 15, verso número 7. Olha só, isso aqui se chama alinhamento, tá? É alinhamento. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aleluia, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Você crê nisso? Amém. Não é palavra do pastor isso aí, está lá no livro de João 15, 7. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé através dessa palavra, através disso que a gente meditou nessa noite. Um desejo profundo, o poder de um desejo que pode te impulsionar a sair daqui hoje com uma resposta para uma situação que você está passando. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu não sei qual tem sido o motivo que tem te impulsionado a vir aqui. Talvez foi uma necessidade que te trouxe aqui nessa noite. Talvez um desejo profundo do teu coração te impulsionar. Talvez lá na sua casa, no seu quarto, você fez a oração de Jabez. Aleluia. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor ampliar as minhas tendas, se a tua mão for comigo e me livrar do mal, eu vou ser seguro na tua presença, Senhor. Talvez a tua necessidade tenha sido como a de Ana. Ana necessitava de um filho e talvez você veio aqui nessa noite com um desejo profundo no teu coração. Talvez seja uma resposta para uma enfermidade. Talvez seja uma situação no casamento. Talvez seja uma situação na área financeira. Seja algo relacionado a um perdão da qual você precisa liberar e não consegue. Talvez seja algo na sua alma que tem te afligido, como afligiu na vida de Ana, quando ela falou para Eli: Eli, não é nada disso, eu não estou bêbada por causa de vinho, mas é a minha alma que está angustiada. Eu estou me derramando diante do Senhor. Quem é essa pessoa que está aqui nessa noite? Você que veio movido por um desejo de transformação, de mudança. Deus pode estar respondendo esse desejo hoje, você crê? Da mesma forma que aquela mulher se tocou na hora do vestido de Jesus. E o texto diz que na hora que ela tocou, Jesus parou e disse: de mim saiu virtude. Alguém me tocou e de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Você pode estar tocando o Senhor nessa noite. Eu gostaria de estar orando então com vocês essa noite, para que o desejo que você tem almejado da parte do Senhor possa vir a acontecer na sua vida. O ministério de louvor vai estar cantando, eu vou estar aqui embaixo, vou estar orando com vocês, e eu creio que Deus vai estar fazendo grandes coisas